Olá, boa noite para todos. Eu quero começar essa live já explicando que talvez eu fale algumas coisas que são ou que pareçam complexas para uns, e em outros momentos eu fale coisas que pareçam até simples demais ou até bobas demais para outros, mas eu asseguro que nenhum dos casos é verdade. Eu não vou falar aqui nada leviano e nem nada tão complexo demais para que qualquer um não entenda. Eu anunciei a minha live dizendo que eu ia falar sobre a potência e o ato, ou da potência ao ato. E esses são termos filosóficos. E eu vou abordar o aspecto filosófico desses termos, mas não somente isso. Eu também quero falar sobre esses termos de uma forma mais metafórica, ou aplicando de uma forma mais prática e simples para que todo mundo entenda. Quando você pensa em potência, qualquer um consegue interpretar essa palavra como algo que ainda não se realizou, algo que tem uma potencialidade para ser uma coisa, mas ainda não é. E quando você pensa em ato, você pensa em algo mais concreto, certo? É por isso que eu vou usar esses termos para falar sobre algo que talvez pareça bobo para uns, mas não é, que é o segredo para nós manifestarmos certas realidades na nossa vida. Como nós podemos manifestar certas realidades em nossa vida? Vejam, todos nós temos realidades ou coisas na nossa vida que nós não gostamos, coisas indesejáveis, certo? Coisas, inclusive, que são aquelas que mais permanecem e que nós mais odiamos. E por que é que elas permanecem? Talvez a resposta mais superficial seja daquele ditado, é estupidez. Estupidez fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mas vejam, todos nós queremos mudar as nossas ações. Nós não queremos permanecer fazendo as mesmas coisas. Nós tentamos modificar as nossas ações e falhamos. Por que falhamos? Porque nós não sabemos ou ignoramos que as nossas ações são produto da nossa crença. Não adianta você tentar mudar as ações se a sua crença continuar a mesma. A sua crença vai determinar o modo como você age. Vai determinar o que você faz. Vai determinar a sua realidade. Então é preciso modificar a crença. Só que é muito mais difícil modificar a crença. E por isso nós ficamos estagnados na vida. Nós ficamos limitados tantas vezes. Limitados por causa do modo como nós enxergamos a realidade ou não enxergamos a realidade. Vemos somente um aspecto dela. Sobre limitação, Platão também abordou um assunto que ele explana naquele mito da caverna, que eu não sei se todos se lembram, é aquele mito que narra a história de pessoas que cresceram dentro de uma caverna, e estavam acorrentadas, aprisionadas, e tudo o que elas viam eram imagens, sombras do que acontecia fora da caverna. Havia fora da caverna algumas coisas acontecendo, a luz que projetava e trazia uma sombra dentro da caverna, e aquelas pessoas que estavam lá acorrentadas achavam que essas sombras eram o todo da realidade, porque elas cresceram vendo somente isso. Então, de repente, alguém, por algum motivo, consegue se libertar dessas correntes, vai para fora, consegue ir longe, fora da caverna, e percebe que existe um mundo tão mais vívido, tão mais intenso, tão mais real do que aquilo que ele conhecia. E ele fica tão impressionado que ele retorna para contar para os seus amigos, que ainda estão presos: olha, existe algo muito maior do que aquilo que vocês conhecem. E nós sabemos que isso nunca termina bem, né? Porque as pessoas não só odeiam a verdade, mas odeiam o mensageiro. Isso aconteceu com Sócrates, isso aconteceu com Jesus Cristo e se repete na história. Mas o que Platão queria dizer com isso? O que de fato é esse mundo real, ou esse lugar fora da caverna tão mais extenso do que aquelas meras sombras
que aquelas pessoas viam. Platão chamava isso de mundo das formas. E esse mundo das formas não é o mundo material. Platão já tinha uma intuição de que esse mundo material é advindo de uma outra dimensão, de um outro mundo, que ele chamava de mundo das formas. Formas perfeitas. As formas que deram origem a esse lugar, a essa dimensão que nós conhecemos. E essa dimensão imperfeita, portanto, veio de um outro lugar que é perfeito, onde essas formas são perfeitas. Não é? E Aristóteles aborda isso em outros termos, investigando a origem das coisas, como ato e potência, justamente os termos que eu utilizei para essa live. É fácil de compreender isso se nós pensarmos, por exemplo, numa árvore e numa semente. A semente é uma árvore em potência, não é? Nós sabemos que uma semente um dia pode se tornar uma árvore. E uma árvore é uma árvore em ato, não é? Só que Aristóteles vai investigando isso até chegar numa causa primeira de todas as coisas, que ele diz que é um ato puro, algo que não foi potência jamais, ele sempre existiu do jeito que é, e deu origem a todas as outras potências e atos e etc. Mas se nós tentarmos ligar esses termos de Aristóteles com os termos de Platão, né, o mundo das formas, o mundo aqui da matéria, existe uma confusão ou uma inversão na nossa mente. Geralmente nós pensamos que, se nós entendemos esses conceitos, nós somos tentados a pensar que o mundo das formas de Platão é o mundo da potência, e não o mundo do ato. O mundo da potência, ou seja, daquelas coisas que ainda não se manifestaram. Mas é o oposto, na verdade. E isso aqui é muito importante, eu quero que vocês entendam isso aqui. É o oposto, exatamente o oposto. O que Platão quis dizer, o que Aristóteles quis dizer, é que esse mundo das formas, que para nós parece tão abstrato, tão distante, é a realidade concreta. E esse mundo material, na verdade, é o mundo da potência. Matéria é igual a potência. E o mundo das formas é igual ao mundo do ato, a realidade concreta. Talvez dê para entender melhor isso se eu usar um outro termo, que é o termo da essência. Veja, o que faz dos objetos aquilo que o objeto é? O que faz de uma cadeira aquilo que uma cadeira é? É a matéria da cadeira, por exemplo, madeira, ferro, ou seja lá o que for, ou é a forma da cadeira? É a forma. Ou você pode pegar a matéria da cadeira, quebrar e construir uma mesa com o mesmo material. Então o que vai determinar se uma coisa é uma cadeira ou não é a forma e não a matéria. Vejam, aí está a essência das coisas. A essência está na forma e não na matéria. E forma sem matéria é algo que você não enxerga, é algo que você não vê, é algo que não é visível, é algo que você não consegue dimensionar, a não ser que você coloque ali uma substância material. E como nós enxergamos a realidade geralmente invertida, o que ocorre é que nós nos prendemos a um aspecto limitante da realidade, ou um aspecto menor, uma minúcia do que realmente é a realidade, e achamos que essa minúcia é o todo da realidade. E por que eu estou falando isso? A primeira lição que eu quero deixar para vocês aqui é que nós precisamos compreender que a vida concreta, o mundo concreto, não é feito daquelas coisas que se veem, como está escrito lá em Hebreus 11, versículo 3. Pela fé nós conseguimos compreender que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de tal modo que as coisas que se veem são feitas daquelas coisas que não se veem. E como nós invertemos isso, nós focamos na parte menor da realidade, num aspecto da realidade que nos limita, certo?
Até aqui eu acho que deu para compreender, né? Agora, eu quero falar com vocês sobre a crença que eu estava falando, né? A crença que está errada e que muitas vezes limita o nosso campo de ação e a nossa realidade. Como é que essa crença ocorre em nossa mente? Como é que essa crença surge em nossa mente? Eu quero que vocês imaginem comigo que a mente pode ser dividida em 3 camadas. A mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Ok? O que é a mente consciente? A mente consciente é tudo aquilo que você consegue perceber. Tudo aquilo que passa pelo seu pensamento. O que é a mente inconsciente? A mente inconsciente seriam aquelas coisas em você que exercem influência sobre você, mas que você não consegue perceber, que você não consegue identificar, que você não consegue acessar. E eu quero propor aqui que esse subconsciente seria uma camada intermediária. Uma área intermediária que conversa, dialoga com esses 2 campos, tanto do seu consciente, aquilo que você percebe, quanto aquilo que está escondido em você. Então, o consciente seria uma sala de visita que você consegue acessar. O inconsciente seria uma sala distante, trancada, que você não tem acesso. O subconsciente seria uma antessala que você pode, de vez em quando, conversar, talvez com o vigia daquela antessala que tem acesso às portas desse corredor, como se fosse um corredor que acessa certas informações. Ou seja, o subconsciente funcionaria nesse caso como, talvez todos tenham essa experiência, sabe? Quando você tem uma memória ou uma lembrança de algo que você viveu e você não sabe por que você teve essa lembrança nesse momento. É o subconsciente exercendo influência sobre você. Ou seja, você tem uma comunicação ali, parece, ou uma percepção desse subconsciente exercendo essa influência sobre você, o que é bem diferente do seu inconsciente. O que seria o inconsciente? Então seria uma sala de arquivos, onde estão guardados memórias que você não consegue acessar. E essas memórias e essas informações estão codificadas de um modo que você não consegue, você não conseguiria nem compreender e nem exercer influência sobre o seu inconsciente. O seu inconsciente é a camada mais profunda da sua mente. E por que eu estou falando disso? Porque, veja, nós tentamos mudar as nossas crenças. Até existem alguns vídeos, por exemplo, ou materiais de pessoas que lidam com a lei da atração e tentam dizer que basta você acreditar em certas coisas e você vai começar a atrair essas coisas. Mas como é que você consegue de fato acreditar nessas coisas que você quer acreditar? Não é tão simples assim. Por quê? As nossas crenças têm uma origem muito mais profunda do que nós pensamos. As nossas crenças não nascem no nosso pensamento, não nascem nessa camada consciente. Elas passam por várias etapas. O subconsciente, o inconsciente. E quando nós tentamos modificar de forma artificial essas crenças, nós falhamos. E eu quero mostrar para vocês aqui uma forma de modificar essas crenças de um modo que liberte vocês, liberte a visão de vocês, liberte para que vocês possam enxergar um horizonte um pouco mais ampliado. E como é que nós fazemos isso? O segredo está no seguinte fato: a psicologia moderna ou as teorias modernas ignoram talvez a coisa principal, que é que existe por trás dessa mente, por trás dessas camadas da mente, do consciente, inconsciente, algo primordial, algo anterior, que é o eu espiritual. Esses códigos que estão no inconsciente não nascem de si mesmos, não nascem do nada, não nascem da cultura. Eles nascem da própria realidade. A realidade
por exemplo, nos primeiros anos da infância, nos primeiros meses da infância, é que vai construindo, dando essa informação, essa conjuntura do inconsciente. E não somente isso, também a memória genética, e não somente a memória genética, mas o eu espiritual, que tem o acesso à realidade. O que seria essa realidade? Não esse mundo material, mas essa concretude plena da realidade, que abarca também o mundo material, mas o transcende. E aqui a coisa talvez fique um pouco complexa, mas não é. Veja só, as pessoas tentam modificar as crenças de modo artificial, como se fosse possível você modificá-las ao seu bel prazer, da forma como você bem entende, como se você pudesse acreditar no que você quisesse. E isso não é verdade, porque as crenças precisam ter um lastro na realidade. Não tem isso na teoria econômica, que a moeda precisa de um lastro? A nota de dólar, por exemplo, não tem valor em si mesma. Ela só tem valor porque ela está atrelada a algo que concede esse valor. Seja o ouro, o petróleo, o poder do governo, do Estado, enfim. Da mesma forma, as crenças precisam ter um lastro, e um lastro na realidade. As crenças, de forma mais profunda, estão atreladas ali naqueles códigos, eu estou usando esse termo para me referir ao inconsciente, mas esse inconsciente, ele está em contato, ou ele está obedecendo a própria lei da realidade. Ele retira informações da realidade, atrelando valores ao mundo real. Por exemplo, o que é que simboliza para nós prazer? O que é que simboliza para nós sofrimento? O que é que vai ditar para nós se nós vamos temer certas coisas ou desejar certas coisas? Existem camadas muito mais profundas da nossa mente que muitas vezes nós não conseguimos modificar. Por mais que nós tentemos, nós não temos nem acesso. É preciso, portanto, ter novas experiências impactantes, experiências profundas com a própria realidade. Só que se nós tentarmos ter essas experiências na nossa vida prática, isso vai dar muito trabalho. Existe um atalho que nós podemos perseguir. Que atalho é esse? O nosso eu espiritual. Porque no nosso espírito nós temos acesso um acesso infinito à realidade. Um acesso à realidade ou a experiências que nós não poderíamos ter nem em uma, nem em duas, nem em centenas de vidas. Esse é o segredo, essa é a maravilha de ter um eu espiritual, que as teorias modernas muitas vezes ignoram, ou tentam tratar dessas coisas místicas até mesmo de um ponto de vista material. Bom, gente, por isso que eu quero explicar para vocês, acho que a partir desses dois tópicos que eu levantei, desses dois temas, que é o que é a realidade e o que é a mente, de onde vêm as crenças, eu quero explicar para vocês como é que nós podemos então acessar esse campo onde nós modificamos as nossas crenças para manifestar certas realidades. Vejam, no cristianismo nós temos uma palavra que nós utilizamos para o arrependimento que se chama metanoia. Metanoia é mudança de mente. Existe uma dimensão em nós que, se nós trouxermos para a experiência, acho que todos conseguem se lembrar. Alguma memória em vocês, alguma coisa que vocês vivenciaram, que tem uma característica de epifania. Sabe? O que é uma epifania? Uma mudança profunda de mente, uma experiência ou um novo conhecimento que traz aquela sensação de: meu Deus, é isso, isso muda tudo, isso transforma tudo. Epifania, metanoia. Eu já tive algumas dessas na minha vida, eu sei que provavelmente a maioria de vocês também teve. Quando você se
conecta essas epifanias, você percebe que elas são colunas da realidade, muitas vezes mais profundas, que soam como mais verdadeiras do que todas as outras crenças que você possui. Essas colunas são como portas de entrada para esse eu mais profundo que vocês têm, para essa realidade mais profunda do ser de vocês. Então, através dessas epifanias, que uma vez foram metanoias, que mudaram a cosmovisão, que mudaram a mente de vocês, vocês se conectam a essas crenças mais profundas. É preciso ter um trabalho nesse momento de realmente sentir essas crenças como reais, porque elas já são realidade para vocês. Vocês já acreditam nelas, mas muitas vezes vocês as ignoram. Vocês se alienam delas. Vocês vivem a vida prática como se essas coisas fossem uma outra coisa abstrata e não um mundo concreto, quando na verdade elas são muito mais concretas do que a vida prática de vocês. Agora, se vocês escolherem se conectar a elas, vocês verão um efeito diferente na vida de vocês. Eu vou dar um exemplo. Tem um versículo muito pregado na igreja, que é aquele da ansiedade. Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas da subsistência serão acrescentadas para vocês. Deus vai cuidar disso para vocês. Uma coisa é você acreditar nisso porque faz sentido. Outra coisa é você viver de acordo com essa sentença, com esse princípio. Porque quando vêm os pensamentos de preocupação com a subsistência, você pode escolher ignorar. Você pode pensar: isso não é da minha conta, Deus está cuidando de mim, eu vou me preocupar só com o reino de Deus e a justiça, como eu uma vez acreditei. Por que é que a maioria das pessoas não faz isso? É preciso uma ação do Espírito Santo, é preciso algo muito sobrenatural para que a pessoa seja capaz de realizar isso? Muitas vezes não. Muitas vezes basta que a pessoa decida: eu vou me apegar a essa crença, que para mim é uma coluna da realidade. Eu vou me apegar a isso, não vou abrir mão disso e vou viver de acordo com isso. Isso se chama integridade. Você tem uma crença e você vive de acordo com essa crença. Não são dois mundos separados, como se as teorias estivessem de um lado e a vida prática estivesse de outro. Não, você escolhe: eu vou viver da melhor forma que eu conseguir, de acordo com essa minha crença. Isso vai gerando uma consistência e um acesso sensorial mesmo, emocional, que gera em nós uma ligação profunda com essas crenças e que nos dá um acesso a crenças mais profundas, a um mundo espiritual de fato. Esse mundo espiritual está em Deus, é claro. Mas vejam, é preciso um lastro com a realidade. É preciso valorizar as epifanias, a metanoia, a mudança de mente. É preciso se conectar a elas. E como é que nós nos conectamos? Eu posso dar um exemplo prático, que é a própria oração. Quando você ora e você se lembra dessas crenças. Quando você ora e você se lembra dessas epifanias, dessas mudanças de mente. Essa oração te faz, gera uma conexão com tudo isso. Como tem um autor que fala, o Luiz Lavelle, que o segredo consiste em salvaguardar a memória dessas experiências, dessas aberturas, dessas expansões de mente e fazê-las reviver, fazendo delas a morada habitual do Espírito. Ou seja, é focar, se não na própria experiência, se não na própria epifania, na lembrança dessa epifania, na lembrança dessa experiência, na lembrança dessa metanoia. E fazer com que ela seja mais real do que o mundo material que você está vendo. Isso vai gerando em vocês uma consistência de fé, uma fé mais concreta, de tal modo que o mundo material se torna menos real para vocês do que aquilo que vocês
creem como verdade absoluta, que vocês sabem, que vocês acessam pelo espírito de vocês, certo? E nessa oração vocês precisam ter humildade. Humildade, por quê? Para se dobrar diante da verdade, para se dobrar diante da fé, para se dobrar diante dessa crença que vocês já aceitaram como realidade. Vocês já se submeteram a ela. Só que o ego ali às vezes se inclina ou se expande como se ele fosse o centro da realidade, e vocês colocam o ego no lugar dele e se submetem à verdade que vocês já conhecem. Vocês não conhecem toda a verdade, mas vocês se submetem a ela. O Eliakim aqui falou, interessante, meu amigo, hoje eu ouvi alguém dizer acerca de alguns cristãos não praticantes, cristãos teóricos e ateus práticos. Isso é muito importante para o que eu estou falando aqui, porque muitas vezes a gente vive num dilema, né? Será que eu vou ser teórico? Será que eu vou ser prático? E as duas coisas andam juntos, né? Que bom que vocês estão assistindo aí, gente. A Júlia, a Rúbia, a Tassi, Jennifer, Poliane. Eu quero trazer um exemplo prático aqui para não ficar tão teórico, então, já que a gente tocou nesse assunto. Talvez não seja um bom exemplo porque é uma história muito mais profunda, com muitas camadas mais profundas do que eu estou falando aqui, que é a história de Jó, mas de algum modo ela tem uma semelhança. Vejam, Jó teve uma vida de prosperidade, ele viveu de uma forma correta e foi abençoado por Deus. Só que ele teve um período na vida dele em que ele teve aquilo que nós chamaríamos, na nossa experiência, de maré de azar. Ele teve uma vida sofrida, experiências repetitivas de sofrimento. E ele não conseguia compreender essas experiências. Só que nós sabemos que no final da história, ele conseguiu reverter isso. Deus modificou esse resultado. Vejam o que acontece entre essas duas realidades. A realidade em que ele estava mal e a realidade em que Deus reverteu a sorte dele. Se ele estivesse naquele lugar de sofrimento e resolvesse levantar uma oração e determinasse, eu acredito que a minha vida é próspera, eu determino a bênção, tentar acreditar na bênção, será que isso aconteceria sobre a vida dele? Não. Por quê? Porque Deus, naquele caso, já tinha determinado outra coisa. Deus já tinha determinado outra realidade. Então você não pode determinar aquilo que não é real. Você extrai da realidade aquilo que você é capaz de determinar. E não da sua própria mente, não da fantasia. Mas chega um momento em que Jó tem uma experiência com Deus e ele exclama da seguinte maneira: antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino até o pó. O que significa? Houve uma epifania, uma teofania, uma metanoia. Antes, Jó pensava de uma maneira, agora ele pensa de outra. Antes ele enxergava só um aspecto da realidade, agora ele enxerga algo mais profundo. Jó agora enxerga Deus de outra maneira e enxerga o seu próprio eu de outra maneira. Porque antes ele acreditava que os resultados da sua própria experiência, da sua vida, adivinham de algum modo, eram provenientes de algum modo da sua justiça própria. E ele estava confiante nisso. Depois ele percebe que a sua justiça própria não significa nada, porque Deus é soberano. Deus de fato é justo. E nós somos pó. Nós somos pó, levado pelo vento. Nós não temos essa importância que nós damos a nós mesmos. E quando Jó percebe isso, e ele exclama dessa maneira: agora eu te conheço, agora eu te vejo com os meus olhos, não é só de algo que eu ouvi, não é só uma teoria. Ele percebe que a concretude da sua prosperidade não era proveniente
do seu próprio eu, da sua própria justiça. A concretude da sua prosperidade era proveniente da graça de Deus. E não é o tema dessa live, mas eu tenho até que abordar isso, que de certo modo aí está simbolizado que antes Jó vivia segundo a lei e ele era abençoado. E depois que ele tem essa experiência, ele é duplamente abençoado, ele recebe o dobro daquilo que ele tinha, representando a graça. Porque na lei você tinha uma determinada bênção, mas na graça você tem dupla bênção. Você tem o dobro, você recebe muito mais, porque não é mais o mérito da sua justiça, mas é o mérito da justiça de Deus. No caso, o que nós sabemos é Cristo. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque na vida de Jó você vê um exemplo prático de uma metanoia que trouxe uma mudança concreta para a vida dele. Ele teve uma onda de azar e com uma mudança de mente, com uma metanoia, com uma experiência com esse mundo espiritual, com Deus, ele consegue sair disso, ele consegue modificar a sua realidade. Tudo, é claro, dentro da determinação de Deus, dentro da soberania de Deus. Mas se nós não considerarmos Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Não adianta nada você querer mudar a sua crença, você querer ter uma influência sobre a realidade. Isso vai ser uma ilusão, isso vai ser uma prepotência. Porque, como eu disse, na primeira lição, é preciso entender que o mundo concreto não é o mundo material. O mundo concreto é o mundo espiritual, que dá origem a esse mundo espiritual, esse mundo material, quer dizer. E a segunda lição é essa, que as nossas crenças precisam ter um lastro na realidade. E a realidade não é somente as experiências materiais que você tem, mas é muito mais esse aspecto espiritual que as teorias modernas tanto ignoram. Ok? Agora vejam, talvez trazendo ainda mais para a prática da nossa existência, da nossa vida, eu quero trazer esses termos ato e potência do seguinte modo. Imagine que uma semente é uma árvore em potência. De uma outra forma, nós podemos imaginar também que um limão é uma limonada em potência. Quando você consegue transitar entre essas duas realidades, você começa a aprender a transformar essas potencialidades em uma concretude, em algo real. Agora, essas potencialidades você extrai não de algo fantasioso, mas você extrai do mundo material, porque a matéria é que é potência. E quando você dá uma forma ao mundo material, você está trazendo essa concretude. Eu vou falar de uma outra forma. O mundo material está cheio de possibilidades, está cheio de potencialidades, que se nós estivermos conectados a um lastro de realidade do mundo espiritual, nós podemos explorar essas potencialidades e transformá-las em concretude. Nós podemos transformá-las em ato. Mas quando nós não estamos conectados a essa totalidade do mundo real, nós ficamos estagnados, porque essas potencialidades ficam sempre na nossa vida como meras potencialidades. Falando de exemplo prático, por exemplo, a vida, acho que essa é a preocupação da maioria, a vida financeira, o dinheiro. Como é que você poderia manifestar dinheiro na realidade? Eu não vou falar aqui de algo muito místico, vou falar de coisas práticas, coisas que qualquer um consegue compreender e acreditar. Se você estiver estagnado mentalmente, o que acontece? Muitas vezes você fica com preguiça, muitas vezes você, se não tem preguiça, você é estúpido, você faz escolhas erradas e investe esforço em coisas que nem dão tanto lucro assim. Ou se você não é estúpido, você pode não ter tanta criatividade. Se você
até tem criatividade, você pode ter medo para não cumprir aquilo que as ideias vão gerando ali na sua mente para você fazer. Ou seja, há várias limitações aqui na nossa mente, nas nossas crenças, que podem estagnar a nossa vida material. Que só um exemplo do que eu estou falando. Se você consegue transitar nessas dimensões para modificar as suas crenças, você então consegue se libertar dessas amarras, dessas correntes que te estagnam, que te aprisionam. Acho que no mundo digital hoje as pessoas usam um termo que é agregar valor. Veja, quando você quer produzir riqueza, dinheiro, você tem que entender uma coisa. Um ser humano saudável, com uma mente saudável, está o tempo todo produzindo riqueza. Porque está o tempo todo agregando valor, fazendo algo que gera algum benefício para alguém. O que acontece conosco muitas vezes é que nós ficamos aprisionados, presos, estagnados, ou causando destruição, né? Ou piorando a vida dos outros, ou ficando sem contribuir de modo algum. Então, quando você acessa essa dimensão espiritual, é que você compreende que há mais concretude nesse eu espiritual do que nessa parte visível das coisas, nesse mundo material. Você tem força, você tem vitalidade, você tem consistência para agregar valor onde quer que você exista, onde quer que você se mova. E por mais que a sua conta bancária não tenha o dinheiro que você deseja, você está, de fato, enriquecendo o mundo, ao invés de empobrecendo, porque você pode muito bem ser um milionário, uma pessoa que ganhou na Mega Sena e que só causa prejuízo para essa existência. Só atrapalha a vida dos outros. Então, vejam como isso aqui, que talvez possa parecer muito teórico, utilizar de camadas muito complexas para falar uma coisa simples. Veja como isso é importante. Veja como isso é relevante. Se você aprende o segredo de transformar a potência em ato, se você se preocupa de fato com o que é real e não o que é aparente, como eu citei o Hebreus 11:3, né? Você não vive de acordo com aquilo que é visível, porque as coisas visíveis são resultado daquilo que não é visível. Quando você se propõe a acreditar, a confiar, a mergulhar, quando você tem coragem de se basear nessas verdades eternas, que não são temporais, que não vão acabar a qualquer instante, para agir nessa existência, aí sim você consegue manifestar essa concretude, transformando potência em ato. E a vida deixa de ser um monte de limitação para você. Nossa, quantas limitações eu estou vendo, quantas coisas estão me oprimindo. E a vida passa a ser um monte de possibilidades, potência. E através do seu espírito, você transforma essas potências, essas potencialidades em concretude. Ok? Acho que aqui nós ficamos. Isso é tudo que eu tinha para dizer para vocês. Acredito que ficou simples, fácil de entender. Muito obrigado a todos que participaram. A Mauri entrou aí, meu amigo. A Cida, minha sogra. Entrou anteriormente a Nicole Peronde, a Flávia, Pastor Loyola, meu pai. Muito obrigado, gente. A Rafael Tondinelli agora. Até mais. Boa noite para vocês. Se vocês quiserem, puderem, assistam essa live novamente. Eu vou também publicar no meu canal do YouTube. Eu creio que vai ser uma bênção para vocês. Falando em bênção nada mais é do que o termo bênção, o significado da palavra bênção é liberar para prosperar. Essa prosperidade que vocês buscam não vai acontecer se ela não tiver um lastro na realidade. Só quem pode liberar vocês para prosperar
é alguém que tem autoridade sobre a realidade, alguém que sabe do que está falando. Não é qualquer um que pode, simplesmente porque desejou sorte para vocês, proporcionar sorte para vocês. É preciso que vocês busquem a verdade e, baseados nessa verdade, vocês vão encontrar prosperidade, vida, sucesso. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.